mais eu me dedico, mais sorte eu tenho. Quanto mais me equilibro, mais sorte eu tenho. Quanto mais eu treino, é sério, mais sorte eu tenho. Quanto mais eu me dedico, mais sorte. Quanto mais me equilibro, mais sorte. Quanto mais eu treino, é sério, mais sorte eu tenho. Olha o 10 e faixa no ar novamente para bater aquela resenha maravilhosa. Eu sempre que sento aqui é aprendizado, é resenha, risadas, cada vez melhor, cada vez mais à vontade. E hoje não vai ser diferente, um convidado muito especial, profissionalmente fenomenal, como um ser humano também, e isso que é o mais legal. E nós trazemos hoje o 10 e faixa da medicina, Dr. Márcio Tanuri. Que satisfação, essa resenha. Enfim, né? Vambora. Pelo menos assim consegue ter uma horinha de resenha aí, né? Uma horinha? Será que a gente vai conseguir? Porque você fala, eu falo, futebol, quando tu vive futebol, aquilo ali é muito mais intenso que tua própria vida, né? Você se vê todo dia, aí quando para de se ver, passa ali 1 mês, 2 meses, parece uma eternidade, né? É verdade, é verdade. Mas é sempre um prazer estar com você. E ainda que a gente consegue se encontrar, né, doutor? Muitas festas, aniversários aí, muita coisa boa. Né, em trânsito. Exatamente, cara. Muito obrigado pelo seu tempo, pela atenção de sempre. Vamos bater esse papo aqui, conhecer ainda mais a tua história. Eu conheço, vou saber mais e compartilhar com as pessoas todo o conhecimento que tem, porque você é um cara muito dedicado, estudioso e que busca sempre a excelência em tudo o que você faz, certo? Com certeza, né? Eu digo, tem coisas que... Não vou nem... eu lembrei, não bota isso não, eu lembrei de uma coisa que o Vanderlei do Luxemburgo falou pra mim, né? Ele falou comigo, meu filho, deixa eu falar um negócio pra você. Com toda humildade, que eu não preciso ter humildade, que eu sou melhor no que eu faço mesmo, porra. Toda humildade. Que eu não preciso ter humildade, que eu sou melhor no que eu faço mesmo, porra. Aí eu falei, você tá certo, professor. Fala então, com toda humildade aí pra nós, então. Voltando ali, né? Com certeza, né? Hoje eu acho que eu consigo fazer um balanço, né, da minha vida, da minha carreira, né? De tudo que eu batalhei até aqui, né? Eu acho que ainda tem um caminho, né, a ser percorrido, né? Com outros projetos também, como você. Mas eu consigo, graças a Deus, olhar para trás e ter entendimento, né, da onde eu vim, como foi ali a minha história, como foi a minha trajetória. Isso certamente não tenho vergonha nenhuma de falar, pelo contrário, muito me orgulha, né, de dizer que eu tenho uma alegria, uma realização, me orgulho da minha história, né, de onde eu pude chegar, o espaço que eu conquistei dentro da medicina do esporte, como você falou, né, trazendo uma visão um pouco diferente da época, no momento. E eu acho que sim, de alguma maneira, né, eu consegui impactar a minha geração, né, nesse período ali, como sendo exemplo, né, referência para muitos. Você conviveu comigo e viu, né, muitos profissionais buscando isso. E eu acho que hoje eu entendo, né? Então, quando você está vivendo, às vezes você não entende. Hoje eu entendo que isso, com certeza, né, foi uma semente que foi plantada, né? E agora é hora da gente estar ali regando, e eu acho que no futuro eu vou ver frutos, né, do que foi ali plantado, né, trabalhado. Ainda não ali consigo entender isso agora, mas hoje eu consigo entender o que foi plantado e trabalhado, e acredito, né, que eu vou poder, né, ver frutos sendo colhidos nisso no futuro. Com certeza. Quando eu falo isso, tudo que você faz, você busca e entrega a excelência. É porque realmente em tudo que nós vamos te perguntar e precisa de um esclarecimento, vem um esclarecimento sempre com muita convicção, detalhado, embasado, e isso é muito legal e passa muita confiança. E juntando-se a isso, tem algo que eu admiro muito em você, e é justamente por isso que você está aqui, porque é a parte da relação que nós temos de amizade que construiu, mas a excelência também que você entrega naquilo que você se propõe a fazer. Você tem algo que me chama muita atenção, que é a coragem de tomar decisão, enfrentar riscos, né? E aí nós já vamos fazer um salto, depois nós vamos falar do começo da tua história também, mas um salto lá para 2019, depois teve 2020 ali, a parada, a pandemia, nesse ano tão difícil que teve que tomar decisões, enfrentar o desconhecido naquele momento. E ali foi uma prova dessa segurança que você tem, né, de tomar decisões, não de qualquer maneira, mas de tomar decisão. Como que é isso na sua vida e como você encara esses momentos de risco e dificuldade? Diego, vamos lá, né? Então você que hoje eu vejo ali, né, virou um grande palestrante, né? Você fala coisas ali, né,
de um verdadeiro líder, né? E tem uma das coisas que eu gravei, né, que você falou, que o verdadeiro líder, né, se põe em posição de humildade, né? Entende isso, de servidão, citando até o nosso maior líder, né? E eu vou dizer uma outra característica que eu acho nisso aí que você falou, né? Que eu acho que um grande profissional de sucesso, ele tem que ter autoridade, mas ao mesmo tempo legitimidade, né? E isso é que são duas características para mim, que às vezes não é só o que eu estudo, o que eu sei ali do que estava acontecendo no momento, como se falou, isso te dá uma autoridade médica, né? Mas o que passa a segurança, o que traz as pessoas a acreditarem em você é a legitimidade, como você passa, o que você está propondo para o seu próximo, é o que você está propondo para a sua família, é o que você defende, né, como sendo correto para você, isso é o que te legitima. Então, assim, né, eu acho que um dos grandes sucessos é isso, né? A gente, como você falou, por isso que eu falo, o atleta, né? Houve uma mudança, não só na medicina do esporte, né? No mundo, né? O acesso à informação. Então, isso trouxe um problema para muitos médicos, porque quem detinha a informação detinha o poder, né? E hoje a informação universal, a mesma que eu tenho na minha área, é a mesma que você, se buscar, vai ter. E aí, ou seja, o que vai diferenciar você de mim? A minha formação, não a informação. Então hoje eu vejo profissionais com muita informação mal formados. Eu acho que eu, né, respondendo isso já com a segunda questão que você falou, né, desde a infância tudo eu fui bem formado, né, porque a gente vem numa situação assim muito diferente da que eu vivo hoje. E estudei, né, como bolsista na escola, universidade, então assim, não podia nem ter notas baixas, né, e assim, minha família era uma família onde tinha todo um incentivo, né, a isso, ao estudo. Minha mãe é professora do estado, município de português, né, e meu pai também, então assim, a gente era obrigado, né, então hoje eu vejo coisas, né, uns sofrimentos que eu passei. Um dia a gente conta aqui um outro podcast que vai durar muito mais, mas a gente era obrigado à leitura, né? A única coisa que meu pai proporcionava para a gente era em relação ao estudo. Se eu quisesse, por exemplo, fazer uma escolinha de alguma coisa, não faria. Se eu quisesse, por exemplo, uma roupa ali da moda, não compraria. Se eu quisesse, não fazia. Agora, se eu quisesse fazer alguma coisa relacionada ao estudo, ele fazia um esforço ali tremendo para realizar. Então isso a gente era obrigado, né, a ler livros, fazer resumos. Eu, por exemplo, aprendi a ir no banheiro através de leitura de revista, porque eu era criança, comia mal, tinha constipação. Meu pai pegava uma lista de revista, botava no banheiro e falava: senta aí, só sai quando terminar de ler tudo. Aí você vai ver se vai conseguir ou não ir no banheiro. E aí ficava lá, né, 3 horas depois, ali óbvio, né, que ia. Saía bem mais inteligente. Com certeza, hoje com umas hemorroidas a mais, né, em função disso, 45 anos ali vividos, mas você vai entendendo. Então acho que tudo isso, eu acho que assim, forjou um pouco, né, eu sempre falo ali, como você falou, você antes de ser um médico do esporte, você tem que ser um bom médico. Então muitos colegas me perguntam, como é que eu faço? Quero ser um médico do esporte, tal, qual é o caminho? Você falou, por que eu acho que eu falo, né? Eu procuro saber de todas as áreas, na integração entre elas. Então, assim, antes de você ser um ótimo médico do esporte, você tem que ser um bom médico, generalista, né? Um clínico geral médico do esporte. É quase que um clínico geral que tem uma visão adaptada, né, para o praticante de atividade de alta intensidade. É isso, a verdade, o dia a dia. Então isso, por exemplo, eu acho que me diferenciou, porque eu tive essa visão da promoção de saúde, da visão de performance na medicina do esporte, que antes a medicina do esporte estava lá para consertar o que quebrava, né? E que é importante, você precisa, né? Então o cara ia lá, torcia um tornozelo, tu tratava, ou fazia uma avaliação pré-ano e tal, e depois não tinha esse acompanhamento, por exemplo, ok, mas machucou, tinha um motivo, tinha algum desequilíbrio que pudesse a gente de repente ter detectado e prevenido, ou não, ou tinha alguma outra coisa agregada junto. O que eu posso fazer para entender quando eu falo que, por exemplo, o que o médico do esporte pode fazer com o atleta? Melhorar a saúde dele, promoção de saúde. É a melhor prevenção, e não só tratar a lesão. Então eu vi isso lá atrás, onde as pessoas ainda não tinham essa visão, né? Da questão assim, de performance relacionada à medicina do esporte.
e talvez entendesse um pouco essa necessidade de vocês, isso que talvez tenha criado, como você falou, uma empatia, né? Uma linguagem comum, né? Uma legitimidade de estar entendendo o que vocês vivem ali no dia a dia, vocês se humanizando, né? Porque eu digo, por trás de cada atleta tem um ser humano, e aí você cria essa relação médico-paciente verdadeiramente, essa confiança, como você falou, né? Dentro de tudo isso, qual foi o momento que você identificou? Você chegou no Flamengo em 2002 para ser estagiário, certo? E aí você, com esse tempo, foi implementando a tua metodologia e colocando em prática aquilo que você acreditava que era necessário. Qual foi o momento que você viu que tinha que ser feito e fez? E como você teve a coragem de tomar essa decisão e fazer essa mudança? Porque houve uma mudança, eu peguei ela em 2016, quando eu cheguei, mas você já buscava fazer isso antes mesmo. Como foi a sua identificação em relação a esse processo e como implementou? Vamos lá, né? Então, como eu falei, eu já tinha, eu acho que uma visão um pouquinho diferente sobre a medicina do esporte, né? Que além, e eu sempre falo, né, que um dos grandes problemas do time de futebol e que eu encontrava lá também, e da vida como um todo, dos relacionamentos, das relações ali de trabalho, é a comunicação, né? Então, eu digo que lá tinha uma equipe, o esporte é sempre vanguardista. Eu falo, o esporte, cara, a gente fala, né, mas mesmo ali sendo ali, comparado com outras coisas, talvez um passo atrás, estamos na frente, né, de muita coisa. Então, assim, foi o primeiro local que tu começou a trabalhar com a equipe multidisciplinar no passado, essa questão de nutrição, né? Então, você vê que, de certa maneira, esporte, futebol está até na frente. Então, eu falo, primeiro a comunicação, né? Então, eu via isso que tinha uma questão multidisciplinar, mas não era transdisciplinar. As áreas não conseguiam falar entre si a mesma linguagem. Então, via muito isso que era usado até como desculpa, né? Então, a primeira coisa eu falei, cara, antes de melhorar qualquer coisa, né, a gente tem que melhorar processos. E eu já tinha essa visão de fora, né? Tinha uma visão mais sistêmica, né? Das áreas, né? Da promoção da saúde, da atuação do médico. E, em 2011, eu tive o convite, né? Então, para mim, eu sei exatamente onde deu uma mudança de chave geral, porque eu já tinha isso. A gente já fazia isso fora, porque a gente abriu em 2005 a Black House, né, que foi o primeiro centro de treinamento de lutas aqui no Brasil, onde a gente criou tudo junto, porque tinha esse problema, né, com o lutador, por exemplo, que ia treinar numa academia, a outra, não tinha um controle de carga, enfim. Então, eu já tinha essa noção de um head coach, que não tinha isso muito no futebol, uma pessoa ali liderando a equipe, né, controlando a carga. Mas, quando eu comecei a trabalhar no UFC em 2011... Então, assim, foi ali uma guinada muito grande, porque em relação a sports business, os americanos, assim, estão anos-luz na nossa frente. Então, assim, estão anos-luz na nossa frente, tá? Em termos ali de processos, Você vê que não à toa, né? Há anos aí os Estados Unidos está sempre ali liderando os mundiais, de todas as categorias, de atletismo, as Olimpíadas, enfim. Então, não é à toa, né? Então, dali... eu comecei a ter uma visão maior em relação à performance. Porque eu falei, jogador todos são, atletas alguns. E a gente tinha esse conceito e falava isso sobre alguns atletas que estavam tendo um boom no Brasil sobre outras coisas. A gente conversava isso, né? Entre a diferença de ser atleta e lutador no MMA. Eu falei, cara, essa analogia é a mesma para o esporte. Eu falo, então a gente tem que trazer essa visão de processos, profissionalizar onde eu quero não só bons jogadores, eu quero atletas. E o atleta envolve uma mudança muito grande, como você falou, uma coragem, até porque não adianta eu simplesmente implementar medidas e regras ali em 4 horas que eles estão no centro de treinamento, se o dia tem 24 horas, ou seja, estão 5 vezes mais fora do centro de treinamento que no treinamento. E aí, como você falou, como é que você consegue? Aí é aquilo, né? Legitimidade. É você mostrar o porquê, né? Do benefício dele estar fazendo aquilo que às vezes é chato, mas falar, ou seja, é igual ao emprego, não tem esse negócio, faz o que você ama e não vai trabalhar nunca. Isso não existe, meu irmão. Você é coach do Instagram, meu irmão, porque todo trabalho tem apunhação, tem coisa que não quer fazer, tem dia que não quer ir, não tem essa porra, ama, faz todo dia. Pô, meu irmão, então assim, ali é a mesma coisa, você coloca processos, você legitima e assim, eu acho que foi uma guinada muito grande para mim. Muda a mentalidade, né? Muda a mentalidade. Aí o que eu digo, você tem que envolver a família do jogador, porque o que ele vai comer lá, o que tipo... E aí você tem que mostrar para ele que aquilo que ele está abrindo mão naquele momento, momentaneamente, vai trazer benefício a ele no futuro. Pô, ou será que
é o que eu digo, as palavras se perdem, né? Os números ficam, os fatos. Para você não ver que vem tendo ali, por exemplo, né, dos últimos 5, 6 anos para cá, um envelhecimento em grandes equipes, atletas performando, né, que estão ali vindo jogar, atletas performando até mais tarde. Consciência. Mas isso que você falou de explicar o benefício é muito importante. Para que ele entenda que aquilo, o esforço que ele faz, traz um resultado. Diego, só interrompendo aqui, só você fazer uma analogia, né, que você tem a idade que eu tenho ali de futebol. Há 20 anos atrás, a gente pensava no teto do jogador 30 anos, parou de jogar. Hoje ninguém fala isso. É verdade. Estamos falando em 20 anos, isso é muito pouco. Hoje não é nada surpreendente jogador performando com quase 40 anos. Pô, se cuidando. Você pensava isso há 20 anos atrás, quando você estava no futebol, nas escolinhas, que você ia jogar até 40, quase? Definitivamente não. E no dia a dia, o que são essas mudanças? Tipo vamos deixar de ser jogador e vamos ser atleta. No dia a dia, exemplos básicos. Você já falou da comunicação, então acredito que o processo mesmo de reuniões diárias ou semanais, como você determinava, você pode até falar um pouco disso. E também no jogador mesmo, daquilo que ele gostava de fazer, mas que não era de um atleta. E você teve que encarar essas mudanças. Vamos lá, eu acho que assim, isso é fácil de responder, né? Que assim, eu acho que uma característica minha, talvez que me facilite, né? É tratar todo mundo igual, como ser humano, né? Então, por exemplo, eu vejo o jogador ali como uma pessoa comum, um paciente, onde eu falo, é o equilíbrio, não precisa tirar tudo de uma vez, ver aos poucos, né? E aí uma das estratégias, e você foi um desses casos, né? Minha, né? Como você falou, como é que você faz? Então, assim, hoje eu vejo que eu tinha algumas características que eu consigo entender, né, que foram assim sendo desenvolvidas ou talvez assim me facilitaram, né? Mas então eu tinha esse mente, falei, cara, eu tenho que pegar, né? Ao invés de eu convencer um grupo de 30, é mais fácil, e foi assim a minha estratégia, né? Você está me perguntando, então agora eu estou contando. Não sei se já te disse isso, mas eu acho que sim. É pegar 2, 3 líderes, convencê-los, e os outros, né, eu sei que esses vão me dar exemplo, e os outros vão seguir pelo exemplo, né? Então você foi um deles, sabe disso? Então assim, na minha cabeça eu falei, cara, eu tenho que pegar 2, 3 e trazer, convencer eles, né? Que vai ser mais fácil que eu convencer 30, né? E vou usar eles, que são referências já, modelos para outro, como por exemplo, né? Tem muitas pessoas, como você falou, o processo, né? Vinha vindo, né? Por exemplo, o Juan foi um cara importante demais, né? Nesse processo. Então eu digo, todos os jogadores que tiveram regresso depois de anos na Europa foram muito importantes. Sim. Porque voltavam com essa mentalidade, porque lá, se você não for um atleta, o sistema não te absorve. Você sabe disso, pelo menos nos grandes centros. Né? Então, por exemplo, o outro cara, o Revão, foi um cara que foi importante demais, o Hever, no processo. Né? E aí depois não conseguiu colher os frutos, né? Infelizmente, né? Do que plantou, regou. O Arão. Eu falo, cara, a gente tinha uma diversidade. O Arão é um exemplo de resiliência, viu? Então, assim, ele é um cara que era muito exemplo pra gente, um baita de um atleta, né? Então, assim, eu acho que tinha um grupo, assim, né? Umas lideranças. Então, você, né? Como o outro, essa foi a estratégia. E os outros, como eu digo ali, né? Passa o boi, passa a boiada, né? Que tá na moda, né? Mas que eu digo, vai lá e segue ali o exemplo, né? Que vê que é o cara que tá no auge, que, tipo, bem sucedido, né? Que é um atleta, você vai falar, cara, quero ser igual. Então, assim, eu falei, pô, eu tenho que convencer o quê? Quem é referência para mim, nisso, no que eu acredito que seja, porque ele vai ser referência para os outros também. Vai ser a minha referência, meu modelo de sucesso. Eu lembro que uma das dificuldades que você teve foi a questão de tirar as máquinas, né, de fortalecimento em cadeia aberta, né? Aquela máquina que senta, faz ali a extensora, a flexora e tudo isso. Isso foi uma dificuldade para fazer em cadeia fechada com os pesos, certo? Porque tinha os jogadores ali que queriam fazer... E tu sabe como é que eu resolvi isso? Como? Não? Porque esse primeiro Mas é interessante porque quem trabalha no meio do esporte, que estão nos acompanhando aí, deve ser um baita desafio de quebrar essas crenças assim. Então, esse foi o desafio. O maior meu era com os preparadores físicos, né? E eu falava, a gente, pô, eu não acredito nisso, né? Então a gente... O trabalho de força, que eu acredito demais. Então são coisas diferentes. Acredito demais no trabalho de força. Você não consegue exercer força na máquina de academia. Isso que é o errado que as pessoas confundem, né? Eu falei, cara, tem que ser em pró, né, do que ele faz no campo. Pô, você sentar numa extensora, eu estou isolando, né, o meu quadril, o meu quadríceps, o bíceps não está trabalhando, sem ali atrito aqui, sem o pé da... Qual é o movimento no futebol, por exemplo, que você isola um músculo em ação?
A primeira vez que eu ouvi isso, e confesso, foi depois dos meus 30 anos, me convenceu. A primeira explicação que me deram em relação a isso me convenceu. Eu falei, a partir de agora... Foi. Foi você. Então, quando você fala a verdade, você está embasado, é mais fácil convencer as pessoas. Sim. Quando você acredita verdadeiramente naquilo. Depois que eu ouvi naquilo. faz todo sentido, a partir de agora é isso. E depois até em relação à força, de fazer força para aumentar... melhorar a minha velocidade, que antes não, fala, pô, se eu fizer força, minhas pernas já são musculosas, vou ficar lento, nada disso. Você, por exemplo, né, que foi um grande exemplo, vou até relembrar um caso que você vai relembrar muito bem, não quero eu lembrar muito, né, para não ter problemas, mas você que era um exemplo de que eu queria fornecer tudo no clube, né, tipo, tentar individualizar ao máximo, né, o trabalho, mesmo sendo um esporte coletivo, sabendo que tem várias limitações e dificuldades. Em certo momento você me pediu, né, uma ajuda, né, uma indicação de profissional para fazer uma fisioterapia preventiva. Sim. E eu falei, Diego, o que você está me falando que você precisa não é de um fisioterapeuta. Sim. É de um profissional para fazer esse tipo de trabalho que eu te conheço, estou vendo aqui, já te conheço há 2 anos, teu corpo, você precisa disso, o teu tipo de trabalho é outro, né? E aí depois tu começou a fazer esse trabalho, né, muito bem realizado, né, até hoje, e eu que te pergunto, fez diferença para você? Total. Você depois disso, né, que foi um difícil eu te convencer que você queria um fisioterapeuta, eu falei, Diego, confia no que eu estou falando. Eu sei que você hoje confia, né? Porque são ali muitos amigos. Eu confio no que eu estou falando, eu sei o que você necessita. Mas tem essa questão, né, da amizade e depois da competência mesmo. Óbvio, né? De você falar e dar o resultado naquilo. Então, como eu falei, cara, confia no que eu estou falando, que você está me pedindo uma coisa, eu estou te entregando outra, né? Mas confia em mim, porque assim, eu já entendi o que você precisa, não é o que você está tentando me dizer. Mas isso é muito importante, o jogador ter também essa coragem de fazer algo diferente. Porque vem depois de uma sequência, se eu fiz isso a minha carreira toda, mas pode ser que o que você fez até hoje funcionou até agora. A partir desse momento você tem que mudar. E eu cheguei aqui com 31 anos no Rio de Janeiro para jogar no Flamengo e eu lembro a primeira reunião que nós tivemos lá no Windsor. E eu falei, doutor, eu quero viver os melhores dias da minha vida. Eu quero, atingir o melhor nível que eu puder. Eu tinha 31 anos naquele momento, eu sabia que tinha um preço a se pagar, e aí foi quando nós montamos aquele plano, chegamos até o Rafael Vinick, que é um cara muito competente também, além da equipe que você montou, muito competente no Flamengo, então fazíamos um trabalho em conjunto ali, mas de fato fez toda a diferença. E eu comecei a fazer um trabalho novo, né? Depois dos meus 30 anos, trabalhar muito mais força, né? Muito mais carga mesmo, para que eu pudesse ter um resultado, e o resultado realmente veio, minha carreira até quase os 38 anos, poderia seguir, né, muito mais tempo ainda, mas de fato o resultado foi extraordinário e vale muito a pena. Então, você soube usar bem a liderança. E quando se fala em liderança, claro, como eu costumo dizer, durante a minha carreira eu tive mais de 40 técnicos, mas nem todos foram líderes de verdade. E sem os grandes líderes eu nunca tinha chegado tão longe. A verdade é que todo time campeão tem um grande líder por trás. Um time cheio de estrelas e sem liderança dificilmente se sustenta. Mas um time mediano com um baita de um líder se torna forte e vencedor. Você, empresário, também precisa ter esse papel para a sua equipe. E para isso, precisa estar cercado com os melhores. E para essa posição, eu dou a 10 e faixa para o G4 Educação. E olha que golaço! O G4 disponibilizou de maneira totalmente gratuita para você que acompanha o podcast 10 e faixa, a formação online G4 Liderança de Alta Performance. Com programas presenciais e online, o G4 já impactou mais de 45 mil alunos e mais de 40 mil empresas, com mais de 350 mil novos empregos gerados. No curso G4 Liderança de Alta Performance, você vai ter aula com grandes empresários brasileiros e ferramentas práticas para implementar imediatamente em seu negócio. Para ter acesso a essa condição exclusiva, você precisa usar o QR Code que está na sua tela. Se você já é líder ou quer alavancar sua carreira, essa é a grande oportunidade que você esperava para dominar a liderança de alta performance. Escaneie o QR Code e acesse agora mesmo. E o que você mais se orgulha de todo esse processo, assim, doutor? Porque eu imagino que em alguns momentos, cara, não deve ter sido nada fácil. Porque, assim, já emendando uma outra comparação, assim, em relação à medicina convencional e a medicina para o esporte. Você trabalhar num clube de futebol, existe uma pressão muito grande, você tem que trabalhar no limite, a recuperação de uma lesão, você quebrou a perna aqui na medicina convencional, você vai recuperar, você vai ter mais tempo, vai ter menos pessoas acompanhando, te cobrando publicamente, e aqui na medicina esportiva não, porque 5 meses, eu preciso desse jogador em 4 meses, vamos acelerar isso, só que ele não pode ter uma outra lesão, ele tem que voltar a performar no mais alto nível. Cara, como que é trabalhar assim, a diferença e sob pressão o tempo todo? Com certeza, né? Eu brinco, né, que
Eu atendo, trabalho no clube, atendo na minha clínica também, né, no meu consultório, então eu falo, sou a mesma pessoa, o mesmo médico, né, o mesmo saber, o mesmo conhecimento. E eu digo que tem coisas que eu faço no meu consultório que eu não faço no clube, tem coisas que eu faço no clube que eu não faço no meu consultório. Dá uns exemplos assim, aí para nós. Como você falou, a tomada de decisão é muito mais fácil. Por exemplo, se você vai lá, primeiro estudo, né? Se você vai lá, estamos aqui no meu consultório, está ali meu paciente. Eu vou ali, esquece que estamos aqui, né? Milhões aí te assistindo aí, mas enfim, né? Digamos que eu e você vamos tomar uma decisão sobre o que você tem, a melhor conduta, as possibilidades e pronto, acabou. No esporte, por exemplo, eu tenho que tomar essa decisão com o atleta e isso tem que atender o treinador, a diretoria, a presidência, a torcida, a imprensa. Tudo isso impacta ao momento da temporada, a idade dele, se está para renovar contrato. E tudo isso sem eu ter tempo de errar. Porque, por exemplo, ao mesmo tempo que tem várias variantes que impactam na tua tomada de decisão, por exemplo, se eu tenho uma lesão, que ela é uma lesão que está borderline, que eu posso tanto tratar conservador como também cirúrgico. Não estou seguro naquele momento qual que é o melhor caminho. Se eu estou no meu consultório, 100% das vezes eu vou falar, vamos primeiro tratar conservador. Você tem as duas possibilidades. E eu não estou seguro de qual é o melhor caminho, vamos primeiro dar essa tentativa. E se, por exemplo, no esporte ainda tem isso. Então, olha como é que é diferente. Eu tenho que tomar a decisão e falar, pô, e se eu trato conservador e não dá certo? Então, como se fosse assim, coragem, né, que a gente já fez algumas vezes, inclusive o inverso, né, de jogadores que tinham ali indicação cirúrgica, eu falei, vem aqui que eu vou te tratar sem cirurgia, e tratamos, né? Cara, como é difícil isso. Isso é agoniante. Essa decisão de entrar naquela sala. Entrar numa salinha, pessoal, um jogo importante você tem no sábado, na sexta-feira você tem que entrar na sala aqui com o doutor e tomar uma decisão muito importante. Está com uma dor, faz às vezes até o exame e entende que pode ser que agrave num jogo importante. Imagina, 70 mil pessoas vai estar lá no Maracanã, você com algum problema que pode te tirar do jogo. Pode ser que agrave, pode ser que não. E aí, junto com o doutor, a gente vai lá nessa sala. Essa é a conversa mais desconfortável que tem para tomar essa decisão, né, doutor? De falar, não, vamos, tem um risco, tem um certo risco nisso, mas esse risco tem que ser enfrentado. E aí, está disposto? E aí o jogador participa de tudo isso. É algo que é muito complexo, não é difícil de entender, né? Se você for parar para analisar, as pessoas que estão fora, não é difícil de entender. É um ser humano que está ali, que pode ter um problema físico. Mas a emoção passa por cima disso muitas vezes, né? Da cobrança, da expectativa das pessoas, de não querer saber. Tem que estar lá, tem que estar bem, e se não esteve lá, alguém tomou uma decisão errada. E não foi uma decisão errada, foi uma decisão preventiva em alguns momentos, mas que tem que enfrentar essa contradição aí muitas vezes, né? Diego, com certeza, né? Vou dar um exemplo até real aqui, né? Sim. Fazendo uma analogia, mas a gente, né, trabalha no mesmo ambiente, óbvio, né? Que proporções muito diferentes, mas a mesma pressão, cobrança que vocês têm lá, né, do telespectador, cara, pô, faz esse pênalti, vendo o replay, cara, é o cara ali te assistindo e ali da tua área, né, e falando da tua tomada de decisão. Que você tem frações de segundos, como você falou, milhões ali te assistindo. Você não tendo a visão que outros estão tendo, de replay, o caramba, mostra aqui e tal, sei o quê. E tem que tomar a decisão em frações de segundos que vai impactar um jogo, um campeonato, um título e até a tua carreira, muitas vezes, em função disso. Não é fácil, né? Isso tem que te trazer, né? Você tem que ser ali pegar tudo isso e ter uma calma ali em frações de segundos, esquecer essas outras coisas, né? E ser convicto do que acredita que é o melhor e tomar aquela decisão naquele momento. Por quê? Se você está convicto e está tomando a decisão baseada em razão, tendo acertado ou tendo errado, né? Você depois aí vai conseguir ter embasamento para a tua justificativa. Eu lembro, por exemplo, que eu levo as coisas ali, né, com uma boa energia, né? Sempre, que senão não dá, é difícil. Mas eu lembro de uma época, você chegou a pegar, lembro como se fosse, lembro até do jogador, o caso que foi, mas pra você entender essa analogia, né? O Mancoejo, né? Você chegou a pegar o Mancoejo que a gente pegou? Teve um jogo, que lembro como se fosse hoje, né? De Libertadores, que teve um lance e ele bateu, teve um choque do outro lado, no estádio ruim, caiu, né? Quando eu cheguei lá, já estava acordado, levantou, continuou o jogo normal. E aí, no dia seguinte, ele realmente caiu ali com uma sensação ali, né? Como se estivesse ali apagado. Não vi, né? Tanto é que ele terminou o jogo, normal, nada, sem problema nenhum, continuou jogando com a gente, então zero, né? Dia seguinte, né? Voltamos à noite, foi um jogo fora,
quando eu vi assim, bombardeado ali na internet, né, de críticas ali, me criticando e tal, não sei o que, bababá. Tá bom. Todos os sites de esporte, o caramba na TV, né? Porque assim, quando você começa as pessoas a falarem seu nome, né? Coisas positivas, é uma embriaguez, assim, de felicidade, né? Que toma a gente, né? Quando você sente isso pela primeira vez, né? Tipo, de alegria, né? Mas isso não te prepara, né? Para as críticas, que vem, assim, num tom muito maior, né? Então, como eu falo, a exposição é para os dois. Isso não prepara a gente, pelo contrário, né? E normalmente a exposição vem antes, para um lado bom, antes das críticas, né? Então, primeiro tu é anestesiado por algo que não é verdade. Tudo bem. Cheguei no dia, os caras na Globo e tal, falando que tinha um comentarista de saúde e tal, não sei o que. Me ligaram. Aí eu já tinha visto o vídeo, né, revisto, né, quando cheguei aqui falando, cara, não, doutor Tanuri, tal, de respeito muito, eu falei, não, fulano, tal, tudo bem, tal. Não, estamos aqui repercutindo muito, desde ontem, todos os canais, tal, não sei o que e tal, ó. Não tinha ao vivo, era o Jornal da Globo, o Jornal do Hoje, não sei, alguma coisa. Você não acha que, pô, se tivesse visto aquele lance, tal, não sei o quê? Eu falei, você quer saber? Eu acho. Se eu tivesse visto o lance na TV igual vocês viram, sentado no sofá ontem e tal, com replay, eu não teria deixado ele voltar. Com certeza, se eu tivesse visto a imagem, que ele ainda falou assim, não acha, se eu tivesse visto a imagem, eu falei, com certeza. Com certeza, se eu tivesse visto a imagem, se eu tivesse essa visão que vocês tiveram, né, eu não só seria a melhor medida não ter permitido como que ele voltasse, como eu não teria permitido. Certo. Só que, infelizmente, essa imagem eu não vi. É o que importa, né, que o jogador tá bem. Já fizemos todos os exames, ou seja, não teve nenhum erro, passou, mas realmente tu vê que tu tem frações de segundo. Ele caiu assim meio apagado, né, no vídeo. Quando eu cheguei já estava acordado, Lúcio conversando, não voltou nada. Então eu sou julgado por algo que eu nem vi. Não vi. Entende o que eu estou falando? Eu fui julgado e execrado em rede nacional como um erro médico. Ter liberado, o cara, eu falei, cara, por algo que eu nem vi. Explicando assim, parece... É óbvio, né? Mas é difícil das pessoas enxergarem então, isso. Então, como eu falei, o cara, mas você não acha que você errou? Eu falei, é óbvio, se eu tivesse visto esse vídeo, eu não tinha deixado. Só que como eu não tenho acesso a isso, infelizmente, entendeu? Graças a Deus, então é o Papai do Céu que me abençoa, né? De ter chegado aqui e me abençoou mais uma vez nessa. Esses últimos anos, que é mais de decisão difícil que você teve aí? No atual elenco do Flamengo, a Arrasca teve um problema, né, físico, Bruno Henrique teve alguns problemas também... Gabi, eu qual vou que dizer foi, o seguinte, Diego, esse foi difícil e você tomou a decisão certa. Eu acho o seguinte, posso fazer uma analogia para uma outra questão, claro, coisa que você está falando? Fica à vontade. Eu acho assim, todas as decisões ali são difíceis, cada uma, é difícil de eu te falar uma, né? Por isso, para falar uma, eu vou falar uma outra decisão. De todos os atletas tem momentos diferentes, né? Situações diferentes, nomes diferentes. Então, por exemplo, eu tomar uma atitude ali com o Diego Ribas, por exemplo, quando eu considero é muito impactante, muito mais do que eu tomar a mesma atitude com um menino que está subindo da base, né? Então, mas eu acho, né, que, dito isso, dentro do esporte, talvez a atitude que precisou mais, que nós estamos falando mais, foi a decisão da volta do futebol na Covid, né? Não tenho a menor sombra de dúvida, até porque eu pago essa conta até hoje. Né? Essa conta não é minha, mas... Chegou lá em casa, né? Vou pagar. Estou pagando aí já há alguns anos, né? Parcelei e estou pagando aí. Então, ali foi uma decisão que envolvia uma questão esportiva, médica, política, comportamental, porque a gente está vivendo um momento social, num momento assim difícil, onde você envolve dor, paixão, ao mesmo tempo amor, sobrevivência de quem está relacionado, né? Incertezas, tudo. Então, assim, eu acho... Como você falou, qual foi a decisão mais difícil? Eu acho que essa, por exemplo, foi mais difícil que qualquer outra que eu tenha tido ali com o jogador em relação ali. Porque, assim, olha só quantas coisas estavam envolvidas, né? E eu sabia, né, que eu não podia errar e, assim, ao mesmo tempo, muita gente torcendo para você errar. Isso é muito difícil, eles também não entendem o que é isso, né? Mas eu vivi ali e, assim, a segurança que você nos passou, sabendo que você estava enfrentando também o desconhecido, nós estávamos diante do desconhecido, mas nunca faltou a tua presença, profissionalismo, cuidado. Você e toda a equipe, eu estou falando aqui que você hoje aqui também representa aquela equipe que estava presente, mas sempre nos comunicando, não fez nada que fosse escondido, nós participamos de tudo, então, assim, está de parabéns, cara, por aquilo que você Diegão, fez e como conduziu. Vamos lá, né? O que me faz hoje, como eu falei, né, eu tenho uma outra maturidade, né, 22 anos de casa, né, 9 anos que eu trabalho com UFC,
Então, assim, tem uma outra cabeça, né? Então, primeiro de tudo, né? Muitas coisas, sinais, né? Me fazem ter a certeza, né, de que fiz a coisa certa, né? Por mais que você nunca vai agradar a todos fazer, eu tinha esse meu coração de conversar. Primeiro de tudo é que hoje, né, muitas das coisas a gente brinca entre nós, toma risada, então você vê, né, que pelo contrário, né? Senão teria ali um desgosto, né? Pelo contrário, todos passaram com saúde, cuidamos de todos os familiares, de toda uma cobrança, né, muito grande, um carinho, uma atenção, era um desconhecido. Então, assim, se a gente brinca com as situações vividas, né, naquela época hoje, é porque eu sei que passamos ali com louvor, sem sombra de dúvida, né? Mas foi um momento ali, como eu falei ali, difícil, porque você impacta ali com os atletas, com o desconhecido, com o novo, com familiares, né? Com pessoas. E ali eu acho que foi um desafio para mim. Eu acho que um dos maiores, assim, me consumiu muito, né? Mentalmente. Eu, por exemplo, foi muito difícil. Foi muito difícil. Então, assim, sabia ali que estava ali, não podia errar, né? Eu sabia que tinha comprado muitas brigas para a gente retornar, e sabia, acreditava no que a gente estava fazendo correto. E uma das coisas que hoje eu vejo, por incrível que pareça, eu vou falar, você vai rir, vai brincar, né? Que eu sei ali, mas tu sabe que é verdade que eu estou falando. Que hoje, 4 anos após muitas coisas que estão surgindo, era o que eu já falava que tinha, né? Tudo era ali, uma briga ou sim ou não. E o que eu falava e o que eu acreditava é o mesmo que eu acredito hoje, é o que está saindo aí, todas as evidências, né? E vocês também brincam comigo, tá vendo o que tu falava? Eu falei, então assim, me faz ver, né, que assim, estava no caminho certo, porque o que a gente falava, né, o que eu acreditava, óbvio, né, que tem erros, cometi vários na minha carreira, né? Tenho vários arrependimentos, então agora eu falo, não me arrependo nada do que eu fiz. Uma mentira. Um que você faria diferente. Pô, foram tantos, seu Diego, que talvez a própria, que eu falar publicamente, até a própria questão que tive lá no Flamengo com o Hulk, tudo, né? Foi muito mais ele comigo, tudo, mas talvez ali, se eu tivesse uma sabedoria maior, teria conduzido de uma maneira diferente, sem sombra de dúvida, né? Talvez eu não tive a maturidade que eu tenho hoje para lidar com uma situação que estava acontecendo, várias coisas por fora envolvidas, né? Eu sem saber, mas tudo bem, com certeza, né? A tua situação em relação a essa questão, em paz? Assim, eu total. Em paz, ao mesmo tempo, né? De certa maneira, assim... Quem sou eu para julgar? Deus é o juiz, né? Então, assim, eu nunca imaginaria que ia acontecer isso. Pelo contrário, então, assim, foi uma surpresa, tudo assim, muito grande, né? Não naquele momento, porque já era algo que vinha assim diante, mas com certeza... Vocês nunca mais falaram? Não. Mas não teria menor problema, pelo contrário, eu não tenho, cara, não tenho mágoa, não tenho rancor, eu, assim... Hoje eu estou onde eu estou, eu tenho que ser grato por todas as pessoas que Deus passou na minha vida, né? Hoje, assim, eu até... sem sombra de dúvida nenhuma, eu falo aqui, cara, sem problema nenhum... Dr. Hulk, para mim, foi meu maior espelho na medicina do esporte, né? Então, assim, depois eu vi que tínhamos muitas coisas diferentes, né? Pensamentos sobre medicina do esporte, mas, sem sombra de dúvida, aprendi muito com ele, né? Eu acho que vai ser uma referência. Fico triste, né? Tudo isso que aconteceu, eu não imaginava, né? Mas acho que vai ser uma referência no tempo dele, com certeza, né? É um outro momento, outra geração, não tem comparações, né? Tu tem momentos, tem tempos, né? Então, assim, você tem que ser legal, melhor cara, do teu tempo. Falar isso aí em paz e tomara que você se acerte em algum momento. Total. Então, assim, eu vejo a importância que ele teve, cara, com certeza, aprendi muito com ele. Hoje eu até tenho a maturidade para entender que a gente teve aquela briga ali, né, igual ali, que a gente tinha um amor igual de pai e filho. É porque hoje eu vejo que a gente tem até muitas características em comum, né? Então, acho que até isso que criou isso dessa maneira. Hoje eu consigo, eu tenho essa sabedoria, né? E ver, eu falo, cara, muitas coisas a gente tem parecido, não sei se felizmente ou infelizmente, mas um fato, mas não tem o menor rancor, nada, não gostaria, óbvio que tem ali uma chateação, né? Porque hoje, por exemplo, a gente está falando desse assunto aqui, né? Igual da mesma maneira, né? Que de tomodores, de filho, eu também sou pai, tenho filho, tenho família, tenho imagem, então o que ele fez ali, tipo, falou coisas ali completamente infundadas, né, de uma maneira pública, que em nenhum momento eu fiz, né, ao contrário, sempre preservei, com o maior respeito, assim, então são coisas que, assim, machucam, né, porque eu não sou um garoto, né, então, o que eu tô falando, então da mesma maneira, né, que talvez, quando a pessoa diz, né, quando que espera, assim, você é o primeiro que tem que dar o respeito, o exemplo, né? Quando você espera algo do outro, né? Às vezes decisões profissionais acabam interferindo em relações pessoais também, né? Que nunca é a intenção,
e talvez por alguma falta de comunicação ou desencontro nessa são coisas do esporte, o esporte é competição, né? Então, assim, a gente vive um mundo competitivo, né? Então, 2 machos alfa, talvez, ali, não sei, eu brinco, eu tento levar ali na esportiva, né? Que eu tenho consciência tranquila, né? Como assim, eu acho que dou risadas para algumas coisas, né? Como eu falei, cara, eu tenho maior gratidão, aprendi muito, demais, porque, óbvio que eu tenho um outro conhecimento, uma outra visão, mas aprendi muito ali do dia a dia, eu vou demais, foi ali, pra mim, como eu falei, foi assim, era a minha maior modelagem, né? Inclusive, eu fui pro Flamengo, né? Porque na época que eu fui pro Flamengo, eu tinha tido um convite do Vasco para ir pro Vasco, né? E eu fui mais até outra coisa que eu vou falar aqui. Mesmo sendo flamenguista, eu fui mais pelo Runco do que pelo próprio Flamengo, porque eu admirava ele ali como exemplo, né, de profissional e tudo. Falei, pô, o cara tá no Flamengo, eu sou flamenguista, né, que pra mim é o time, né, tá na seleção. Falei, pô, é o cara, né, quero ali absorver, estar com ele, aprender. Então, assim, eu acho que talvez, né, ele tenha impactado mais na minha decisão do que eu mesmo ser flamenguista, ser Flamengo, né, óbvio que eu queria unir tudo, mas eu acho que ele foi ali muito importante pra mim. Que legal. Controle de carga, a polêmica, o polêmico assunto controle de carga para os atletas. Você acredita muito nisso? Como faz e como fazer para convencer também quem está de fora da importância, a precisão que se tem e como pode evitar problemas físicos e às vezes até mentais do desgaste de uma temporada. Mas como passar isso e convencer quem está de fora? Primeiro tem que convencer com o exemplo, mas tudo bem, né? Tem uns que você tem que obrigar, né? Às vezes tem que ser assim, como a gente fez em alguns momentos, né? Mas eu acho que o mais importante é primeiro a gente entender o cenário atual que a gente vive, por que isso hoje é tão importante, né? E as pessoas entenderem. Que eu brinco que a gente briga e tal, tá nessa eterna briga e tal, calendário, blá, 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 mais de 20 anos eu falo isso, não vai acontecer nunca, por quê? O esporte hoje. Então, eu falei, a vida mudou. A educação dos meus filhos mudou, o esporte mudou, a saúde mudou, a TV mudou. Hoje é o streaming. Nós estamos aqui, tipo, e tá passando aí no streaming. Qual é o maior produto hoje da TV aberta? É o esporte. A única coisa que a pessoa não quer ver no streaming é o esporte. Pô, já sabe o resultado, já sabe quem ganhou, já sabe como foi, viu os melhores resultados da resenha, da rodada, não vou ver o jogo. Não tem. Então, por exemplo, primeiro de tudo, por que eu digo que tem que entender o cenário? Porque eu acho que o esporte, graças a Deus, hoje é um grande produto da TV aberta, né? Vai continuar tendo datas, né? Porque as outras coisas, o streaming ocupou esse espaço, então está tendo primeiro, né? Essa mudança no cenário. Dito isso, o que hoje está tão importante que não era 10 anos atrás, porque você vai ter a mesma quantidade de jogos ao mesmo tempo, né? Estamos internacionalizando as marcas, viagens mais longas, né? Recovery, recuperação. E, ao mesmo tempo, se você pegar nos últimos 10 anos, em termos assim, de distâncias totais percorridas, nós não tivemos nenhuma evolução dentro do futebol. Porém, em sprints, por exemplo, né, velocidades, né, arrancadas em alta velocidade, nós tivemos um aumento de até 80% em algumas ligas. Que é muito! Média do jogador, então, de distância? A média distância, até a tendência que nos últimos anos caiu em torno de 0,5% a 1%, por incrível que pareça. Aí em quilômetros, quanto que dá, então, a média aí? 10 a 12 quilômetros. 10 a 12. E aí, o que acontece? A gente sabe que, porque que para saber o quanto, né? Meu amigo, ligando aqui. Não esquece. Paulinho. Isso que me deixou, que eu tenho certeza que você está fazendo um bom trabalho. Quando os caras saem, vem e volta, procura, né? Então, não tem a menor sombra de dúvida. Aí eu falo para vocês, meus filhinhos, vocês têm que provar o que é ruim para dar valor porque é bom. Então, por isso, vocês vão dar prova que é ruim e volta aqui, né? Para beber do mel. Então, vamos lá. De intensidade, que falou controle de carga. Hoje, a gente aumentou muito a intensidade do jogo. 10 e 12 de distância, porém a intensidade muito mais alta. E o que acontece? Existe uma relação de intensidade e período de descanso, de recuperação. Quanto maior a intensidade, mais tempo, teoricamente, o teu corpo, o teu organismo precisa. Por isso estou falando isso, para entender o controle de carga, né, de uma maneira verdadeira, que nunca isso foi discutido. Ótimo assunto que você falou. Então, por exemplo, se eu der um estímulo aqui tal, que eu vou lá, eu jogo por isso que ele vai lá no consultório, às vezes tá falando, consultório, Teto, vai lá, pô, não aguento esses caras, meu irmão, jogando 2 vezes por semana e fala, eu jogo pelada 3, 4 vezes, joga, mas tu joga pelada, não, ali é do solteiro quanto casado, eu entro 5 minutos, meu irmão, fico ali parado, ali, falei, meu irmão, isso aí dá pra tu fazer 10 vezes por semana, tá fazendo só 4? Um pouco.
Tu é um vagabundo. O outro ali, pô, tu devia estar fazendo isso 10 vezes, que não gasta nada, não precisa recuperar para outro dia. Então, por exemplo, quanto mais intenso, o cara precisaria mais tempo, e ao mesmo tempo ele está tendo menos. Então, se eu, por exemplo, pego um jogador que eu demoraria 3 dias para ele recuperar, só que hoje, 3 dias depois ele está jogando, consigo recuperar em 2 dias, eu estou ganhando um jogo. E onde vai o controle de carga? Por exemplo, se eu tenho 2 dias, eu tenho que dar uma carga que eu sei que aquele jogador recupera aquilo em média em 2 dias. E mesmo assim isso não é uma certeza, porque isso é multifatorial. Então, por exemplo, se ele quer jogar aqui, estou fazendo esse resumo para as pessoas entenderem verdadeiramente, como eu acho que isso é importante, uma outra visão, né? Estou tentando trazer de maneira clara. Então, por exemplo, se eu sei que se ele treinar até aqui eu vou precisar de 2 dias, então eu vou controlar até aqui, teoricamente, para eu poder em 2 dias ele vir aqui jogar. E esses 2 treinos aqui eu controlar, não subir muito, porque senão eu vou chegar aqui no jogo com o tanque vazio. Que muitas coisas acontecem, porque os caras erram, né? Com certeza. Eu falo, a tecnologia vem ali para nos auxiliar, mas a tomada de decisão é sempre do homem. Então, e o homem erra pra caramba. E aí, ou seja, isso que é o controle de carga, ou por exemplo, como você falou, como é que é uma decisão, né, tipo, poupa, isso não existe, de poupa não poupa. Você vai pegar, a nossa função é o quê? Pegar, Diego Ribas está 70% dele, o fulano de tal está 80%, o ciclano Beltrano está 100%, esse aqui está 40%, beleza. O treinador, a gente tudo junto fala, eu prefiro o fulano 70% do que o ciclano 100%. O fulano está 70%. Se está 70% do 100% dele, é óbvio que tem uma incidência maior de não performar tão bem, de ter uma lesão. E aí, quando você fala 70%, é física e mental, decisão cognitivo? Vamos lá. Ótimo exemplo que você está dando, Diego. Para defender vocês, né? Mas eu vou defender vocês, jogadores, da cornetagem. Para ver se ele está no grupo de capitão, então não sei o que, mandou não, eu quero saber, porque mas isso é importantíssimo que você falou. As dúvidas das pessoas que estão fora. Isso é importantíssimo, porque existe uma fadiga central, mental, e uma fadiga periférica, muscular. E diferente do que todo mundo pensa, né? O teu cérebro consome 20% da tua energia diária, em torno de. Então, uma fadiga, né? Aquele pensamento acelerado, fica de noite jogando videogame, vai te trazer uma fadiga periférica muscular no dia seguinte. Mas ok, fadiga central, fadiga periférica. Você cansa nos dois, né? Só que normalmente você leva menos tempo para recuperar da fadiga periférica muscular do que da central. Então, por exemplo, é o que acontece às vezes, digamos aqui, jogamos quarta-feira fora e domingo à tarde aqui. Até o que aconteceu essa semana. Então vamos lá. Você vai quarta-feira fora, aí você viaja, acorda cedo, treina de manhã, fica o dia inteiro, chega lá à noite, no outro estado, sabe como é que é, né? Não, eu quero depois que você fala sobre o sono. Então, a importância do sono, mas a dificuldade de dormir. Então, vou entrar no sono, porque isso aí é onde eu ia falar, esse exemplo. Aí você chega lá, na véspera de um jogo importantíssimo na quarta, que deveria ser o teu melhor sono para tu recuperar, né? Só que você tá ansioso, tá vendo vídeo, você tá... Ou seja, então você dormiu, mas assim, o teu cérebro não descansou 100%. Tá começando a fadiga central. Vem vindo para o jogo, pressão, cobrança, ansiedade, medo, partida decisiva, jogo aí de oitava, o caramba, termina meia-noite, volta para casa, não dorme, se ganhou, se perdeu, se ganhou... Esse sono que eu acho mais difícil, depois do jogo. Então, por isso eu tô te falando. Aí você chega aqui na quinta-feira virado, sem dormir há 2 dias, onde você precisava mais dormir, porque você tem essa questão do timing, desse período anabólico de reparo tecidual, né? Essas 8 horas pós ali, principalmente. Ok, você chega aqui quinta-feira, 2 dias sem dormir, cortisol lá em cima, que é catabólico, né? Hormônio do estresse. Aí sexta-feira ainda tá mais ou menos, treina sábado, não pode treinar muito, joga na quarta. Aí é o exemplo de que às vezes você faz bioquímica, vai não sei o quê, CK normalizou a enzima, mas ele está com uma fadiga central. É aquele paciente, por exemplo, que chega no jogo de domingo, o cara dá o lançamento para ele chega na bola, mas ele bota o pé, a bola passa por cima. Chegou, driblou 2 caras, chegou na cara do gol, dá um bico, a bola vai lá pra cima. Então tu vê que fisicamente ele chega, mas o poder de reação, ou seja, a mensagem que vai do cérebro, por isso que chega ali, ou seja, quando você cansa a própria percepção, diminui isso. Aí o cara chega ali, depois de um jogo de 90 minutos, uma prorrogação de 30 minutos, sempre de 20 minutos, vai bater pênalti, erra. Aí o malandro em casa, toda hora eu vejo isso, né? Como é que pode o gol desse tamanho, não é? O cara treina. Eu falo, meu amigo... O cara botou na cabeça dele, mandou uma sinalização, a perna foi outra. Digo central, meu irmão. Então, assim, o que você está falando, ele também tentou fazer. Quer dizer, bem melhor do que você. Só que ele mandou uma sinalização, a perna fez outra, meu.
fadiga central. Então as pessoas não entendem isso. Eu falei, cara, pô, isso é ridículo você fazer em casa, sem pressão, sem ter jogado um jogo decisivo de 90 minutos, foi pra prorrogação 30 minutos, não conseguiu definir, tá indo pro pênalti, se perdeu. E é sempre um baita de um desafio defender tudo isso publicamente, enfrentando muitas vezes a emoção das pessoas. E o futebol é algo que traz essa dificuldade a mais. Tipo, vai explicar, mas eu quero ver o jogador dentro de campo jogando, ele é a estrela do meu time, ele tem que estar lá de qualquer jeito. E no futebol, posicionar e defender o que é certo são para poucos, né? Realmente conseguir defender, não, isso aqui é o certo. Não vão gostar de ouvir, eu sei, mas é o que deve ser feito. Daqui a responsabilidade é minha, eu tomo a decisão. Agir em conjunto para que isso aconteça é fundamental, porque senão toma-se muitas decisões irresponsáveis, né? E eu acho que isso é um diferencial também que você trouxe que é muito relevante. E você disse alguns assuntos atrás em relação ao UFC. Tudo que você fez também, uma transformação que você fez dentro, né, de posicionamento, dos atletas, de mentalidade. E eu queria saber um pouco da relação que existe do UFC com o futebol, assim, o que você trouxe um para o outro, e o próprio atleta né, do futebol com o UFC, o que ele enfrenta de similaridades assim e também diferenças? Diego, vamos lá, né? Eu acho que assim, de similaridades, primeiro assim, como eu falei, me sinto realizado, né? Sou diretor médico do Flamengo, o maior time do Brasil, né? Fato. E diretor médico do UFC, Brasil, o segundo maior esporte no Brasil, né? Eu não sei o que estou falando, é o fato também. Isso se avalia em termos de cliques, né? Internet, enfim. Então, mais de 20 anos, né? Cada única coisa, né, que eu ouço até hoje, né, que eu não tenho experiência, né, com a medicina do esporte. Eu falo, cara, os dois maiores esportes, né, em audiência, em responsabilidade, né, em cobrança, né? Eu tô ali há 20 anos em cada um com a dele, e tipo, é porque eu sou um cara que é inexperiente. Eu tô querendo, né, ver a pessoa com mais experiência chegar aqui pra gente lidar. Até porque a experiência, né, o know-how, eu digo que você só tem para passar para alguém quando você tem, né, conhecimento técnico e tempo de implementação, né? Porque ninguém vai passar um know-how se não tiver experiência, né? Então, que eu digo, cara, eu acho que poucos ali, né, têm essa experiência. E aí, talvez experiências como essa, como você falou, né, de trabalhar diretamente no esporte coletivo e amador, me dão esse know-how, né? E eu acho que o que tem de similar é que o atleta quer ganhar, é um sonho, né? Eu acho que muitos buscam aquilo ali por ascensão social, né? O esporte, né? Uma grande ascensão social, tem muito disso, muitos deles ali são ali o sustento ali da família, né? São os provedores, tem aquela questão, acho que do respeito, tudo isso, mas o esporte individual e coletivo tem muita mudança. Então eu sempre digo que é mais fácil lidar com um atleta do esporte individual, de convencer ele, dele aderir, porque ele sabe que ele é ele mesmo. Se ele chegar lá e entrar num dia que no fundo é bom pra ele, vai tomar um socaço lá e já era, acabou. O outro ali, às vezes, ele sabe que se ele, tipo, não correr muito naquele jogo, tem outro que corre pra ele e vai todo mundo em casa feliz também. Não é assim no esporte individual, né? Eu brinco até que outra coisa que é engraçada, que eu brincava com eles, né? Porque o atleta de luta, né, normalmente ele só ganha quando luta a bolsa, né? O atleta de futebol, ele tem ali o salário, né? Quando você machuca, você está no DM, está recebendo, né? Ele só recebe quando luta. Então, muitos deles, no início, tentavam mascarar lesões pela necessidade, olha só, para lutar e poder receber a bolsa, porque o cara já estava sem receber a bolsa. Caramba. Se saísse da luta por causa de uma lesão, já ia ficar mais tempo. E precisava muito daquilo, porque todo mundo acha, né, igual no futebol, vê vocês, né, os astros, a realidade é muito outra, na luta também é tudo, vê ali, pô, o Anderson Silva, Minotauro, a realidade não é essa. Esses são os campeões top do top, cara. Tinha que receber mais, pô. E aí, ou seja, então isso é uma grande diferença, né? Eu acho. Então, assim, tem muita diferença. Eu acho que a similaridade não deixa de ser um esporte de entertainment. Então, assim, você passa, tem essa relação. O que eu acho que, por exemplo, me ajudou muito a crescer no UFC, coisas que eu aprendi do Flamengo. A relação com a imprensa, essa relação que eu acho que foi o que mais marcou para eles, né? Tenho certeza. Quando você falou essa habilidade de lidar com o atleta. Porque, assim, isso é uma habilidade muito específica. Você não aprende na faculdade. E ali, pô, quando chegou lá, a maioria dos atletas top, né, me conheciam.
Porque a gente tinha Black House, onde, pô, era médico do Anderson, Zé Aldo, Minotauro, Cigano, Minotouro, Feijão, Pedro Rio, só cara ruim, né? Vitor Belfort. Então, eu saber que por trás disso, né, tem um business, me ajudou muito no UFC. Eu já vivi isso no futebol. Eu sei que, por exemplo, né, como lidar com foto, com celular, ou seja, lá, por mais que você, onde todo mundo está ali, e é uma coisa emotiva, paixão para todo mundo, lá é o teu trabalho. Eu me lembro de uma coisa que aconteceu comigo até hoje, né? Um aprendizado, cara, tremendo para mim, cara. Tem um cara, né, que era uma lenda do UFC, saiu agora, era tipo o Denis, eu falei lá, o Burt. Fazia tudo ali pelos atletas, não sei o quê. Denis, massagista que trabalhou mais de 40 anos no Flamengo, pessoal. Denis. Então, assim, era como o Denis. E era como o Denis mesmo, que ele era aquele personagem, que todos os atletas ali, né, vinham ali, beijar a mão dele. Né? Era tipo um Denis, vou te mostrar, você vai ver. E eu, assim como com o Denis, né, que foi para mim outra grande referência como Jorginho, aprendi demais com o Jorginho, foi uma das pessoas que mais aprendi lá, que era o nosso massagista. Aprendia muito com ele, por mais que eu fosse chefe dele, né? Que estava ali abaixo da gente, e aprendia muito com ele, como ele lidava com tudo. E na luta, que o Anderson, né, perdeu para o Weidman, eu estava lá, em Vegas, não disse como se fosse hoje, né? Estava junto com o Anderson, indo como médico ali da equipe dele, tudo e tal, não sei o quê. E eu sei ali, tinha muitas coisas ali, né? Que não vem ao caso, não vou falar aqui, isso aí um dia você convida ele, né? Isso é um prazer, pô. Com certeza, e ele vai ter muito mais resenha que eu, né? Se ele quiser te contar, né? E, assim, várias coisas envolvidas, eu sabia, né? E como eu digo, eu consigo ter esse olhar humano, né? Eu sei que estava muitas coisas passando na cabeça dele, né? Estava sofrendo como ser humano, né? Tem vários... Não é fácil lidar com isso. Eu falo o seguinte, ô Diego, todo mundo fala, chegar no sucesso é fácil, se manter que é difícil. Outros falam, não, chegar é fácil, se manter... Eu falo, meu amigo, chegar não é fácil, difícil, se manter é difícil, mas o mais difícil que tem é você lidar com o que vem junto. E assim, o preço do sucesso você só consegue entender quando você tem sucesso, porque a conta só chega depois. Muitas coisas hoje eu falo, cara, se soubesse que a conta era essa, talvez eu nem ia ter buscado esse sucesso todo. Com certeza. Né? Mas voltando ali ao assunto, eu estava ali, né, com ele e tal, não sei o quê, mas também ali, atendi, eu sei e tal, fez ali, perdeu e tal, né, eu sabia tudo que estava acontecendo, né, tinha muitas coisas ali, né, um dia, se quiser contar, conta, enfim. Chegamos ali no pós-luta e tal, não sei o quê, ele viu, que eu olhei ali, né, eu conheço o Anderson, pô, aí caíram umas lágrimas minhas. Porque eu estava vendo naquele momento a queda de um ídolo e ao mesmo tempo a queda de um amigo. E por coisa que eu sabia que vinha ali foi um difícil, né? Tipo, são sensações que é difícil de explicar. Por exemplo, como a gente ganhou em 2019. Minha mulher falou, sei que eu falei, amor, quando cheguei em casa, eu não vou te dizer, né, que foi ali a maior alegria da minha vida, né? Que foi quando te conheci, quando teve nosso filho, mas vou dizer que foi uma sensação muito diferente, tá difícil comparar, né? Eu falei, não vou nem entrar que são coisas diferentes, mas foi algo diferente ali, né? Não foi ser difícil de explicar, né? Então, quando falando, isso foi uma sensação difícil de explicar. Esse cara ratudo, ele viu, não falou nada. Tu vê que assim, me deu depois uma repreendida, um feedback negativo pro meu bem, eu adoro isso. Ele me olhou sério, tu vê que eu vi que ele me viu ali. E eu já, só pelo olhar, conheci ele, era tipo o Denis, aquele cara que eu vi que ele pescou, passamos, fomos por ali, né? Depois ele falou assim, você está aqui, tu é profissional, você não pode ter emoção, você nunca mais repita isso. Eu era o chefe dele. E eu engoli e falei, obrigado, você está certo. Nada fácil controlar essa emoção e administrar ela. Então, quando você Mas fundamental, então... porque pro Anderson a mensagem que você passa ali, né, para quem tá ali, é de que, tipo, temos que seguir, força, né? E realmente faz diferença na tua equipe ali, naquele momento, quando você olha no rosto das pessoas, ver essa força, essa esperança faz diferença. Baita ensinamento. E quando queremos alcançar um objetivo, a gente já sabe. Na minha vida foi através do esporte, mas nós precisamos investir para chegar lá. Seja no esporte, no trabalho, nos estudos e, claro, em suas
finanças. Por isso, quando o assunto for investimentos, conte com a Genial Investimentos. É a plataforma que eu escolhi para administrar meus investimentos. A Genial tem mais de 1,5 milhão de clientes, com mais de 190 bilhões de ativos sob gestão e mais de 10 anos de história. Acesse o QR Code agora mesmo no canto da sua tela e saiba como a Genial pode ajudar nos seus investimentos e fazer você alcançar os seus objetivos. Doutor, dentro de tudo isso, você é um cara que se entrega muito futebol, UFC. É possível encontrar o equilíbrio? Você tem uma família maravilhosa, Natália, Duda, Davi, essa família linda que você tem, que inclusive está ali na foto. Se prepara aí para falar. É possível encontrar o equilíbrio em tudo isso, cara? Ser o pai, o marido que você quer ser e entregar a excelência que você entrega no seu trabalho? Vai ser possível se a Genial Investimentos ali fizer uma doação para minha conta, né? Para eu ficar tranquilo. Aí, Genial! Aí eu vou até desequilibrar essa balança, cuidar só da família, da minha esposa, do casamento aí, ó, Genial. Tá vendo? Vamos ali, estão com a faca e o queijo na mão para desequilibrar isso aí. Vamos lá, Diego. Eu acho assim que depois, né, de você achar o seu propósito na vida, talvez a coisa mais difícil de você encontrar um equilíbrio, né? Então eu acho, né, que eu até falei, né, eu aprendi a me sentir confortável no desconforto, né? A gente no esporte tem que trabalhar assim. Então acho que na vida tem momentos. Então vou fazer mais uma analogia, né, como eu falo para pacientes lá no meu consultório, né? Falo, tem momentos na vida que você vai perder a tua saúde para ganhar dinheiro, mas se você fizer isso, em algum momento você vai perder dinheiro para tentar buscar a tua saúde de volta, né? Então tentar manter um equilíbrio, porque senão é a mesma coisa, não tem como, né? Eu acho que tudo para dar certo, né? Relacionamento, relação pai-filho, né? Profissional, tudo você tem que investir. E óbvio que, por exemplo, se hoje eu estou aqui onde eu cheguei hoje, talvez exatamente por isso que eu tenha me casado mais tarde, né? Eu tenha tido filho mais tarde, porque o meu foco, né? Minha energia, eu dediquei muito à minha carreira. Né? Que eu falo, cara, profissão, né? Todos têm, né? Só que carreira nem todos. Você pode ter um emprego e carreira, que são coisas muito diferentes, né? Então, porque quando você escolhe um emprego, você vai escolher o melhor custo-benefício, talvez onde você trabalhe menos e ganhe mais, seja mais perto da tua casa, tenha ali um horário mais conveniente. Quando você decide por carreira, muitas vezes até um investimento seu, né? Você não faz ali pensando simplesmente, né, no melhor custo-benefício, porque tem coisas que é um investimento para lá frente você buscar, né? Então eu acho que estou buscando esse equilíbrio, com certeza. Eu acho que nessa minha caminhada, essa gangorra, com certeza, em alguns momentos, né, ficou muito mais para a carreira, para o trabalho do que a balança, né, do que a família, né, do que o casamento, do que os filhos. Isso, eu acho que não estou falando isso para me eximir, não, pelo contrário, porque cada um tem que ter minha preocupação comigo. Mas hoje eu vejo, e até por isso, né, como eu falei, propósito, ideal para mim não é meu propósito, eu vejo que a grande maioria dos profissionais de sucesso, em algum momento abriu mão da família, né, da vida pessoal, assim, se perguntar se alguém onde tipo, eu mais abri mão foi de mim mesmo. Se tem alguém que eu sou mais doador, é para mim mesmo. Hoje eu vejo isso, Diego. Tem a menor sombra de dúvida. Tá? Mas tudo bem, então como eu me cobro muito, às vezes isso eu vejo, né? Eu levo isso para casa, né? Então uma vez ali, por exemplo, outras coisas que para mim são marcantes, vou dizer, eu falo, não tem o menor problema aqui, a gente reconhece as coisas, né? E foi conversando com a minha mulher, eu falei, tá demais, né? Então ela é minha parceira, minha companheira, que foi outro momento ali de reflexão na minha carreira, como foi aquela briga lá com os argentinos de São Paulo, com a comissão do Crespo. E me falam que é uma pessoa legal, até eu não conheço, eu também, quem me conhece, enfim. Também não foi ali uma coisa que você estava ali, né? Você conviveu, então assim, não tem o sangue de baraca, seu ser humano, foram eles que provocaram, vieram na minha direção, fizeram tudo. Mas eu cheguei em casa aquele dia, né? Eu falei para minha mulher, falei, tá demais, tô me envolvendo demais. Porque eu também tenho isso, né? Eu falei para ela, mas sabe qual é o problema? O problema é que agora, né? Tá na moda, no mundo corporativo, ganha-ganha. Eu falei, pô, e no que eu trabalho, para eu ganhar, alguém tem que perder. Tem essa porra. Empate é ruim pros dois. Eu falo, então, infelizmente, né? Igual eu já estava ali, eu tinha ali um amor, né? Uma coisa, aquilo que vocês competem, eu ali era competir ali, ou seja, se o cara, tipo, do outro time ali, a comissão estava brigando com o juiz, eu tinha que brigar mais do que, tipo, a outra comissão ali, brigar com eles, se o cara tá encarando, tem que encarar mais, ou seja, aquela competição, vocês competem. Eu falei, calma aí. Isso me deu uma reflexão, eu cheguei em casa, né? Por mais, né, de eu achar, né, que
ali, com toda honestidade, né? Eles que vieram, até a nossa não tinha como fazer, quase foi ali, né? Não tinha muito como fazer diferente, mas você me pergunta, mas pô, você chegou até aqui, onde foi que eu errei? Eu falei, primeiro, eu tenho que ser um alerta. Posso estar nesse estresse, nessa tensão que a gente vai e quer ganhar de qualquer jeito, né? A gente vive isso, a gente está ali no dia a dia, né? E aquela história, ninguém entende. Para chegar ali, a gente vinha de uma sequência ruim contra São Paulo, né? A gente precisava naquele momento, naquela nossa virada, tanto é que depois a gente foi campeão brasileiro, né? Os caras chegaram ali já sacaneando, né? Porque eles ganharam da gente ali na final da Sul-Americana, né? Fazendo gracinha, aquela comissão. E quando os caras saíram ganhando, o cara olhou e ficou ali, tipo, desdenhando da gente no campo. Eu fiquei... Só que, pô, eu entubei, né? Essa coisa, eu entubei. Falei, pô, os caras estão ganhando aqui na minha casa. Aqui, mas... Eu ouvi, né? Aí a gente empatou. Acho que foi 3-1 o jogo, não foi? Ou 2-1? Aí você... Aí foi 3-1. É melhor que a aí minha. ele fez 2-1, o jogo ainda tava duro. Aí quando foi ali 3-1, aí eu fui comemorar, voltei, virei pro cara e falei, fala agora. Eu falei, tá falando muito, agora que tá Combina perdendo, contigo fala. não, doutor. Combina contigo não, você não é brinquento. Exatamente, tanto é que eu cheguei em casa e falei, mesmo assim que o cara ficou entubando, ele tinha que entubar também. A gente tava perdendo, agora que ele tava perdendo, aí eu falei, fala, foi o que eu falei, você tá falando quando a gente tava perdendo, eu entubando, vocês aqui falando aqui no banco com a gente. E eu tendo que entubar. Agora eu falei, agora fala aí. Os caras vieram ali em direção a mim ali, pô, então loucura. Aí complicou. Doutor. Você sabe muito bem o que é isso, que tu já passou por algo parecido, certeza, então tá ali. sujeito, tá sujeito, mas o que eu digo. mas só que reconhecer falou, e depois mudar. São os males que vêm pro bem. Claro. Então, por exemplo, depois daquele dia, tu vê que hoje eu tenho outra Você reconhece e muda. Com certeza. Eu falei, cara, não. Por quê? Foi o que eu falei pra minha mulher, né? Como você falou, muda tudo. É o exemplo. É. Então, por exemplo, né, eu estava falando semana passada com um conhecido meu, ele falou, não, você quer a tua carreira? Eu falei, olha só, por que tu tinha que fazer isso? Eu falei, olha só, eu não posso tirar a manada da minha família, que eu já tirei, não tem mais, então, assim, eu não quero ser reconhecido pelo cara que chegou aqui, eu quero ser reconhecido pelo cara que chegou aqui e tinha um casamento ali, ou seja, né, de exemplo, como pai, sucesso era uma profissional vitrine. E pessoal, né, doutor? Isso que eu acho que, tipo, pô, isso aqui senão que vazio que é, pô. Você tá certo. Meu amigo, deixa eu te falar, você é o nosso escolhido de hoje, 10 e faixa da medicina esportiva. E eu quero saber quem é o 10 e faixa da sua vida. Eu vou te entregar aqui, ó, o 10 e faixa, Dr. Márcio Tanuri. Hã? Ih, cara! Muita moral. E eu quero que você fala na tua vida. Quem é o 10 e faixa da sua vida? Olha, vamos lá, né? Acho que tiveram várias pessoas importantes, mas se eu tivesse que falar uma, não tenho a menor sombra de dúvida que é a minha esposa, a Natália, né? Até porque, eu digo, quando você casa, né? Você abre mão das tuas coisas mais importantes até então na tua vida, pai e mãe, que é para escolher uma mulher, né? E construir tua própria família. Então, assim, eu acho que, como eu falei, o esporte, né, te consome, então ela foi, nesse período todo, minha melhor amiga, né, minha companheira, né, quem esteve junto, nas vitórias, nas derrotas, né, em todos os momentos, partilhou, e eu não tenho a menor sombra de dúvida, né, ela me conheceu, eu já era um profissional de sucesso, mas tive muito mais sucesso depois que a gente se conheceu, não tenho a menor sombra de dúvida que a mulher te ajuda muito, que bonito, né, cara. Claro, isso eu tenho toda certeza, né, porque você... É aquilo que eu falo, você está centrado em casa, né? Sabendo que as coisas estão acontecendo, isso te dá tranquilidade para trabalhar, para entregar, né? E tudo lá em casa eu sempre deixei ali, claro, sempre tentei me comunicar bem. Eu acho que comunicação é tudo, então assim, as coisas tudo eram as claras, né? O papel de cada um no relacionamento, então por isso que eu acho que o nosso relacionamento foi sendo construído, realmente, claro, ao pé da letra. E ela fez parte disso e assim, se hoje o meu maior amor são meus filhos, né? Eu não teria eles sem ela. Então, assim, eu acho que com certeza ela é a 10 e faixa aí da minha vida. Pô, isso é muito bonito. Sua família é maravilhosa. E você falando, eu lembrei de algo, né? Porque lá em casa nós temos esse relacionamento de confiança, né? No profissional e na pessoa, Tanuri. E aí o Mateu, né, que é o meu filho de 10 anos, ele fica vendo isso, né? A gente aconteceu alguma coisa, liga pro Tanuri, vê o que ele acha, liga pro Tanuri. E ele falando, tá com febre, liga pro Tanuri. Se doeu o teu pé, liga pro Tanuri. Se doeu, liga pro Tanuri. E aí nós demos muita risada em relação a isso, porque vamos fazendo no dia a dia, mas é um relacionamento de confiança e você tá nessa posição de cuidar, né, doutor? Mas como que é, você, o médico, o doutor Tanuri, cuida sempre?
sente falta de ser cuidado também, ou na tua vida você tem esse cuidado também? Porque o médico tem muito isso, as pessoas buscam constantemente essa ajuda e o cuidado nele. Como que é essa questão para você? Olha só, né? Sei se talvez porque não tenha sentido isso muito plenamente, né? Você busca ali na vida ali, eu não sei, né? E eu gosto, né? Mas eu acho que, assim, com certeza eu gosto de ser cuidado, né? Eu quando chego em casa, isso é uma das coisas que a gente fala, como eu falei, fala de boa, né? Eu ali com a Natália, a gente não tem tabu na comunicação, né? Que os casais botam umas coisas tabu. Eu falo pra ela, eu sou assim, eu sou o provedor, né? Eu sou ali, eu não tenho... Trabalho pra caramba, chego em casa, eu tomo uma xícara, eu boto aqui, não tiro. Dane-se, em casa eu não faço nada. Eu falo, então assim, por exemplo, eu chego em casa, agora a gente até muda, o filho muda tudo. Doutor, tem que ajudar. Não, agora por exemplo, eu tô descendo pra comer por causa dos filhos, quando eles estão, né, fico pouco, mas antigamente eu sempre chegava em casa, noite, tarde, saía ela, eu só comia no quarto. Entrava no quarto, chegava em casa, tinha que levar comida pra mim, né, tudo ali, até hoje, né, em alguns momentos, mas os filhos estão mudando, então com certeza chega, né, a gente precisa ser cuidado, todos nós, Sim. né, somos humanos. E eu acho que isso é um dos problemas. Eu mesmo me negligenciei por muito tempo, né? Fim do ano passado, não terminei muito bem até, eu acho que num burnout, né? Numa dedicação muito grande, porque nós, os profissionais de saúde, cuidamos muito dos outros e, assim, cuidamos Sim. pouco da gente. Sim. Isso não sou só eu, não. Isso é uma questão da categoria, né? De tudo. Eu acho que... Dessa atenção. Dessa atenção, né? Porque hoje... A gente vive com estresse, né, com essa pressão, com essa cobrança, é muito difícil ali. Eu acho que principalmente, né, eu li um artigo de uma psiquiatra que ela lançou uma tese em 2020 e foi aceita, inclusive, na comunidade médica internacional sobre a sugestão de colocar, né, uma doença, né, como fator Brasil. Que hoje é o que a gente vive, ela mostrou por A mais B várias coisas, né? Por essa polarização política, incerteza econômica, né? Violência, que hoje o brasileiro vive ansioso, com dificuldade para dormir, fadiga crônica, síndrome do pânico. Ah, qual é a causa? Fator Brasil. Então, olha só, impressionante como eu falo assim, a maioria das nossas doenças crônicas são decorrentes do nosso estilo de vida. O estilo de vida vem mudando de tempo em tempo. E assim, e você vê como isso aqui no Brasil, ou seja, os profissionais de saúde estão lidando com isso, estão vivendo ali um esgotamento ali gigantesco. Doutor Tanuri, muito obrigado. Obrigado por compartilhar, obrigado pela tua autenticidade, pela tua coragem, pelo teu cuidado com a gente, com todos que estão ao seu redor. Uma honra te receber, compartilhar os presentes aí, a tua faixa mais que merecido, meu livro Momentos Decisivos que eu vou dar pra você. Um azeitezinho, traz o azeitezinho do Tanuri, Bruninha, vamos lá. É bom que eu chegar em traz casa, um azeitezinho. Mas também chegou uma moralzinha lá pra mulher. Vai chegar isso é a pior com o coisa livro. Que tem. Depois de casado, você chegar com esse tipo de presente. Bruninha batedeira. Maravilhosa. Dia das Mães. Oh, comprei o seu Dia das Mães, a batedeira. Tá, porra. Essa aqui é pra você. Azeite. Pra você usar, você vai chegar em casa e vai fazer aqui, ó, a comidinha, jogar um azeite online que vai ficar ali. Meu amigo, obrigado mais uma vez por compartilhar com a gente. Tu fez parte da minha história, né? Com certeza, né? Uma honra. Tem um grande capítulo lá, 1 ou 2, né? De repente até, né? Acho que um capítulo só não vai dar, né? Com certeza. Mas com certeza, e assim, grandes momentos na minha vida, né? De felicidade, ápice profissional, né? Quando eu lembro disso, tu tá ao meu lado. Então, assim, sem sombra de dúvida, gostando de mim ou não, você vai ser lembrado durante muito tempo na minha casa, né? No meu coração, porque quando vier as minhas lembranças de felicidade, para minha felicidade ou infelicidade, você vai estar lá junto. Ai, que alegria. Ao meu lado, então com certeza lembrado. Obrigado, doutor. Obrigado a vocês também que nos acompanharam até aqui. Siga a gente lá no nosso canal no YouTube, ative as notificações. Também estamos no Spotify. Fiquem ligados, 10 e Faixa estará de volta em breve para te servir. Até mais, valeu! Quanto mais eu me dedico, mais sorte eu tenho. Quanto mais me equilibro, mais sorte eu tenho. Quanto mais eu treino, é sério. Mais sorte eu tenho. Quanto mais eu me dedico, mais sorte. Quanto mais me equilibro, mais sorte. Quanto mais eu treino, é sério. Mais sorte eu tenho.